Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, né, para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que será correspondente à playlist de título Psicofarmacologia, tá? E aí, gente, aqui nessa playlist eu vou continuar falando sobre os antidepressivos da classe aí dos tricíclicos, né? A gente vem conversando sobre essa classe de antidepressivos e aí aqui eu vou falar de mais um dos mecanismos de ação desse antidepressivo, tá? Só que o mecanismo de ação que eu vou falar hoje não é um mecanismo de ação que vai ser aí terapêutico, certo? Não é um mecanismo de ação que vai contribuir para, digamos que, minorar os sintomas da depressão. Mas esse mecanismo de ação vai ser aí ponto de origem para alguns efeitos colaterais desse antidepressivo, tá? O mecanismo de ação que de fato é a nível terapêutico foi o mecanismo de ação o qual eu conversei com vocês no vídeo anterior, né? Onde ele vai lá bloquear o transportador, né? Que faz a recaptação de serotonina, de noradrenalina, em menor quantidade de dopamina também. Eu não falei da dopamina, mas ele também vai agir, né, para bloquear a ação de transportes que visam a recaptação desses neurotransmissores, que são aí neurotransmissores importantes, né, para que o indivíduo ele permaneça bem, reagindo bem diante da existência. Quem não assistiu, assiste lá o vídeo anterior a este, para ter uma compreensão mais abrangente. Bom, aqui eu vou falar do bloqueio de receptores colinérgicos muscarínicos, mas antes a gente precisa contextualizar, né? Porque daí então vocês vão ficar sem saber que tipo de receptor é esse, qual que é a função desse receptor e por que o bloqueio desse receptor vai acarretar em efeitos colaterais. Vejam bem, os receptores colinérgicos são aí receptores da acetilcolina, certo? A acetilcolina é um tipo de neurotransmissor que vai ter aí funções bastante importantes, né, no sistema nervoso central. Essas funções vão estar relacionadas com a questão da memória, com a questão da aprendizagem, ou seja, a acetilcolina vai agir aí a nível cognitivo mesmo, né? Mas além disso, ela exerce função importante no sistema parasimpático, tá? Que é o sistema aí que vem a ser um sistema que vai estar relacionado com as funções metabólicas, com o funcionamento do organismo, de modo que esse funcionamento traz um equilíbrio orgânico, né? Então a acetilcolina ela vai estar muito envolvida nessas funções, sabe? E aí, gente, o receptor colinérgico, ele além de ter afinidade com a acetilcolina, ele também vai ter uma afinidade com outros ligantes. Que ligantes são esses, Carla? Bom, ele vai ter afinidade, né, com a nicotina e com a muscarina. Nesse caso aí a gente vai ter dois tipos de receptores, certo? Ou seja, a gente vai ter o receptor colinérgico. Vou ilustrar aqui para que vocês tenham uma maior compreensão. A gente vai ter aqui
receptor colinérgico nicotínico, certo? Onde aqui, ó, esse receptor, ele vai ter afinidade com a acetilcolina e ele vai ter afinidade com a nicotina. Então, uma pessoa mesmo que fuma, né, a nicotina, quando ela chega a nível cerebral, daí então ela vai ligar-se, essa substância vai ligar-se, né, o sítio de ligação desse receptor colinérgico aí, certo? E aí, o outro receptor vai ser esse aqui, ó. Vai ser o receptor colinérgico muscarínico, né? Então aqui, ó, ele vai ter um sítio de ligação para a acetilcolina e ele vai ter um sítio de ligação para a muscarina, certo? Esses receptores estão aí, né? A nível cerebral, exercendo funções importantes, né, no sistema nervoso central, mas também, como eu já falei, são receptores que vão estar aí exercendo funções importantes no sistema parasimpático. Então, gente, a nicotina, como eu falei, vocês sabem que é o princípio ativo do tabaco, né? Então, a nicotina, quando ela atinge o cérebro, ela vai ligar-se ao sítio de ligação, né, no receptor colinérgico, e aí ela vai imitar o efeito da acetilcolina no sistema nervoso central, no sistema parasimpático, certo? Mas acontece que a acetilcolina... Ah, Carla, aí você vai, para e pensa, Carla, a nicotina então imita o efeito da acetilcolina, então a nicotina é bom pra gente? Tá, a nicotina ela imita quando ela liga-se aqui, né, ao sítio de ligação do receptor da acetilcolina, ela vai sim imitar, né, o efeito da acetilcolina nas funções cognitivas, nas funções metabólicas, sim. Mas acontece que a nicotina é uma substância química que tem aí muitos quesitos que são prejudiciais ao organismo, né? Então, beleza, ela imita a ação da acetilcolina, mas ela não só faz bem, ela faz muito mais mal devido à sua propriedade, devido à sua composição, né? Ela faz muito mais o mal do que o bem, certo? Então vejam, após uma tragada de cigarro, por exemplo, o que é que vai acontecer? Em torno aí de 9 segundos, a nicotina chegará ao cérebro, sabe? E aí ela vai justamente ser atraída aí pelo sítio de ligação do receptor colinérgico, certo? Bom, e aí como eu falei para vocês, o receptor colinérgico, ele vai ter também afinidade com a muscarina, certo? Tá, Carla, o que danado é essa muscarina? É um alcaloide, assim como a nicotina. O que é um alcaloide? É uma substância que é derivada aí de fungos, de bactérias, né? E daí essas substâncias, a muscarina, por exemplo, a nicotina, o tabaco é uma planta, certo? Então a nicotina é proveniente dessa planta chamada tabaco. Então, por isso ela é um alcaloide, tá? A mesma coisa a muscarina. A muscarina, ela é um princípio muito ativo do cogumelo, se eu não esteja enganada, né? Mas cogumelo que é um fungus, né? E aí a muscarina, ela é proveniente, sabe, de fungos, de bactérias e tal. E daí essas
substâncias são usadas em certos medicamentos, né? A muscarina, porque tem propriedades que estimulam o sistema nervoso central. É tanto que uma pessoa quando toma chá de cogumelo, ela fica bem estimulada, né? Fica bem excitada, tem um efeito inclusive alucinatório devido à alta excitação do sistema nervoso central que é provocado, né? Então veja, esse tipo de mecanismo de ação, ele é responsável, como eu falei, não é pela ação terapêutica. Esse tipo de mecanismo de ação dos antidepressivos tricíclicos, porque ele vai bloquear a função desse receptor aqui, do receptor colinérgico muscarínico. Ele vai bloquear, ele é um antagonista desse receptor aqui. Esse receptor, por ser um receptor colinérgico, ele exerce aí funções importantes, né? Por que ele exerce funções importantes? Porque ele vai estimular o sistema parasimpático, tá? Ele vai estimular os aspectos cognitivos. O sistema nervoso parasimpático permite aí a desaceleração dos batimentos cardíacos, permite aí a diminuição da pressão arterial, a diminuição da adrenalina no sangue, né? Tá muito relacionado com o equilíbrio metabólico, o equilíbrio do funcionamento metabólico, sabe? Tá relacionado muito com a conservação de energia do organismo, tem funções aí de controlar o diâmetro da pupila. Então, por exemplo, quando a gente está aí no estado de medo, por exemplo, em que a gente fica bastante excitado, né? O sistema nervoso central fica bastante excitado diante de uma situação desesperadora, sei lá, digamos assim, e aí o sistema nervoso parasimpático, ele vai responder ele vai responder a situações aparelhados por uma calmaria, sabe? Tipo, quando uma pessoa está diante de uma situação perigosa, por exemplo, todo o funcionamento metabólico do organismo, enfim, entra aí numa excitação muito extrema. Então, o sistema nervoso parasimpático vem, né, com sua função para acelerar os batimentos cardíacos, para diminuir a pressão arterial, para que o corpo volte à sua estabilidade, né, para que não haja, sei lá, um pico de, por exemplo, de batimento cardíaco e essa pessoa de repente tenha uma parada cardíaca, sabe? Então, o sistema nervoso parasimpático está associado ao controle de várias funções orgânicas, está associado a várias funções metabólicas. Então, se o antidepressivo tricíclico, ele atua como uma antagonista no receptor colinérgico muscarínico, né? Então, o que é que vai acontecer? O controle dessas funções entrará em um déficit, porque esse receptor ele estará bloqueado, ele não estará exercendo sua função de equilíbrio, né? Então, assim, como ele não vai estar exercendo a sua função, né, no funcionamento, por exemplo, de glândulas, né? Ele exerce funções na questão do funcionamento intestinal, no sistema digestivo, uma série de coisas, no funcionamento do metabolismo em geral. Daí o que é que vai acontecer? Obviamente, o funcionamento do organismo metabólico entrará em um déficit. Então, glândulas, por exemplo, salivares, né, que exercem aí uma função de lubrificação, de secreção, né, salivares para lubrificar a boca, por exemplo, esse funcionamento, por exemplo, vai ficar sucateado. Aí o que vai acontecer? O indivíduo vai ficar
com a boca seca, sabe? Como tem aí função o sistema nervoso parasimpático, como exerce função, por exemplo, na questão da visão, né? Na questão da pupila. Então, o que vai acontecer? A visão, por exemplo, entrará num déficit de funcionamento, o indivíduo vai ficar com a visão borrada, né? Vai haver uma retenção urinária, porque o controle, o funcionamento do rins, por exemplo, vai ficar sucateado, né? E aí o indivíduo será munido por uma retenção urinária, né? Por uma dificuldade de urinar, assim como também uma constipação por conta da questão do funcionamento do intestino, né? E aí a pessoa vai ser munida por uma retenção das fezes. Então, assim, vejam que o antidepressivo tricíclico, ele tem aí mecanismo de ação terapêutico, mas em paralelo ele vai ter um mecanismo de ação que esse não é o único, mas é um os próximos eu irei abordar nos próximos vídeos, sabe? Então esse é um dos que vai gerar efeitos colaterais bem perturbadores para o indivíduo, sabe? Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né, acerca desses tipos de antidepressivos, certo? Na tela final aqui do vídeo vai aparecer para você a playlist de título Psicofarmacologia. Se você não assistiu os vídeos anteriores, entre lá, assista, para que você possa ter uma visão abrangente. E vai aparecer aqui também na tela final um íconezinho com a minha foto, que aí diz do meu canal secundário aqui no YouTube, que é o canal onde eu falo de psicanálise. Quem curte a psicanálise, quem estuda psicanálise, quem gosta de psicanálise, então fique à vontade para conhecer lá o meu canal secundário, se achar interessante, se inscreve lá também, tá certo? É isso, gente. No campo aqui de descrição dos vídeos, vai aparecer em todos os vídeos, no campo de descrição, eu deixo aí informações adicionais como meio de contato comigo, que é por e-mail, né? Se você tem dúvidas, tem sugestão de assunto, você pode mandar para mim, e aí eu trago a tua dúvida para a playlist Carla Responde, certo? Só peço que tenha um pouco de paciência quanto à explanação das dúvidas, sugestão de assunto, porque eu vou atender os e-mails por ordem de chegada, então possa ser que demore um pouco até que eu atenda o seu pedido, tá certo? É isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.